Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 23 de 2014. Hoje, o último dia de abril de 2014, amanhã é feriado, né? Então, para quem já está assistindo a aula do MEC, para amanhã poder descansar, né? Uma boa aula, né? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula técnica e já finalizando, né? O mês, para amanhã já começar novo mês, né? O MEC é o tempo todo assim. Bom, o Diego deu um recado aqui para mim que aquela ação promocional da Valclay, da camisa da seleção brasileira, né? Alusiva, né? A Copa do Mundo, né? A camisa alusiva à Copa do Mundo, vai continuar, hein? Então, recebemos hoje o recado que nas aulas de terça continuaremos sorteando a camisa. Então, semana que vem já retoma os sorteios, tá? E amanhã, quinta-feira, 1º de maio, feriado nacional, não tem aula no Universo do Mecânico. Beleza? Então, alô aqui, pessoal lá da Alto Rafim já nos acompanhando. Alessandro Tomás já está esperando a aula, já está descansando, já fechou a oficina. Francisco Neves Neto também linkado, né? Edivaldo Silva Reis, Edu Pereira, Diomedes, Demóstenes, Daniel Santos, Anísio Halber, Anglino, né? Bernardo, Marcos Gutierrez, Magno Bertoldi, Leandro Cruz, Leandro Luft, Autopeças Fabiano, Sérgio Cunha, Pedro Jerônimo, Nelson Moraes, Vitor Freire, entre tantos alunos linkados em mais uma aula aqui no seu Universo do Mecânico. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, já iniciar mais uma aula sobre o Agile 1.4 Flex. Sistema de injeção HN 14YFC. Hoje a nossa aula técnica de número 8, atuador, parte 1. Então, a partir de hoje, deixamos a parte de sinais de entrada. Raciocinem que a ECU, né, a unidade de controle eletrônico, que é flex, que é super pequena, está lá no compartimento do motor, né, HN 14YFC, já recebeu os sinais, já adequou esses sinais dos sensores, os sinais de entrada, aos seus mapas internos, tá? E vai comandar os atuadores. Então, para o motor funcionar, para o motor pegar, para o motor acelerar, para ter a injeção, para ter a ignição, todos esses itens são atuadores, são os comandados pelo módulo, são aqueles que recebem uma ordem do módulo para funcionar. Se não é do módulo, é do relé, e quem aciona o relé é o módulo, também tem isso, né? Temos muitos comandos de atuadores que são indiretos, ou seja, o módulo comanda o relé e o relé que comanda o atuador. Por exemplo, bomba elétrica de combustível. É um atuador a bomba? Claro que é um atuador. É comandado pelo módulo? É, só que de forma indireta. Então o módulo vai mandar negativo para a bobina do relé, o relé fecha o circuito, e aí vai positivo do relé para a bomba. Não é o positivo do módulo, é o positivo da caixa de fusíveis. Mesma coisa, eletroventilador. Quem comanda é o módulo? É a ECU. Só que de forma indireta. Mesma coisa, manda negativo para o relé que fecha o positivo, mandando o positivo da caixa de fusíveis para o ventilador. Compressor do ar-condicionado, mesma coisa. É comandado pela ECU de forma indireta, via relé também. Pessoal, a grande, né, finalidade do relé nessa situação é o quê?
com uma baixa corrente, ou seja, o módulo manda um negativo para fechar um circuito baixo do relé, fecha um circuito isolado de alta corrente. Imaginem, ligar o eletroventilador é uma alta corrente. A bomba elétrica não é tão alta, é bem menor. O ventilador, né, o compressor do ar. Então, com uma baixa corrente, o módulo consegue, via relé, energizar uma linha de alta corrente. Ok? Então, pensem sempre nisso, como essa questão de atuadores. Agora, bobina, injetores, canister, o módulo que comanda diretamente. É o módulo que manda o negativo para esses caras funcionarem. Entenderam a diferença? São atuadores? São, mas são diretos. É o módulo que comanda. Ok? Então, eu queria que vocês compreendessem bem isso, para ter uma ideia de diagnóstico dos carros, uma ideia de como trabalhar e entenderem como que a ICU funciona. Ok? Bom, aula passada, fechamos os sinais de entrada do Agile, falando do sensor de rotação mais PMS, né? Então, é o sensor dianteiro lá do motor, que junto com a roda dentada, né, a ICU faz a contagem dos dentes, determinando a rotação e, pela ausência dos dois dentes, descobre o PMS. Temperatura do arrefecimento, também vimos na aula passada, e os sensores de oxigênio 1 e 2, as duas sondas, e o famoso catalisador, que estraga muito no Agile. Aula de hoje, o 8º encontro, atuador parte 1, e para a aula de hoje, escolhi ignição e sistema de partida a frio. Então, dois atuadores bem distintos, né, com funções bem distintas, serão tema da aula de hoje. Legal? Vamos lá. Introdução. Iniciamos as aulas sobre os comandados pela ICU, pelo sistema de ignição, que é algo muito necessário, né, pessoal? E que, assim, o dono do carro esqueceu em muito, né, de cuidar do carro. Então, deixa a vela acabar, cabo de vela nunca troca. E aí, a ignição sofre, com toda certeza, né? Quanto mais desgaste de velas, quanto mais desgastes, tá, de cabos, onde você tem o quê? A questão de necessidade de uma corrente mais alta, tá? Teremos o quê? Teremos uma necessidade de tensão requerida para a ignição. E aí sobrecarrega a bobina. Mas isso falaremos já já. E ainda na aula de hoje, falaremos sobre o sistema de partida frio com a utilização de gasolina nos dias com temperatura mais baixa. Então vamos ao GM Agile 1.4 Flex, né? Aqui na telinha o veículo para vocês, tá? O Agile, e aqui a diagramação com asterisco aí em todos os sinais de entrada. E temos à direita os atuadores, que começamos na aula de hoje, falando sobre ignição e partida frio, e claro, já abordei bomba elétrica lá no tema de combustível. Ainda sobre atuadores, falaremos sobre ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, canister, eletroventilador, ok? Então está aí a diagramação e vamos lá já com os detalhes desta aula. O sistema de ignição é totalmente controlado pelo mapeamento da ICU, ou seja, não há eixos ou acionamentos mecânicos para distribuir ou alterar os avanços e atrasos da alta tensão requerida pelas velas. Pessoal, atenção aí com esse tema, né, desse slide. Vamos lá. O sistema de ignição é totalmente controlado pelo mapeamento do módulo, ou seja, não tem outro meio para adequar a centelha nas velas 1 e 4, 2 e 3. Quem mapeia? A ECU. É o módulo que mapeia, tá? Então, atenção a isso.
um outro detalhe, né? Os avanços, os atrasos, o ângulo de permanência, tudo isso já está determinado pelo mapeamento do módulo. É a ECU que faz tudo isso. Ó, adianta o ponto, atrasa o ponto. Ângulo de permanência, né? Quanto que vai ser a tensão da bobina, por aí vai. E o módulo comanda o primário da bobina. O secundário, né? Ninguém comanda, né? Ele é automático. Uma vez com a energia no primário, você vai ter a alta tensão depois no sistema secundário, tá? Então, muito importante esses detalhes. Bom, localização da ignição, né? Então, quando se fala de ignição, você tem velas, cabos, mas tem uma peça que o módulo comanda. Quem é a peça que o módulo comanda? Aí, ó, no capô do Agile, no motor do Agile, é a bobina. Então, a bobina de ignição é a peça comandada. É ela que recebe o sinal do módulo e vai distribuir a alta tensão requerida nas velas, tá? Então, vamos lá. Centralizada pela bobina de ignição, esse sistema está totalmente dependente desse atuador. Ou seja, é através dele que temos todo o controle da ignição. A bobina é fundamental para a ignição. Está montada na parte traseira superior do motor, né? Ali atrás da tampa do cabeçote. Onde, antigamente, na linha GM, era o distribuidor, né? Para quem é bem novo, só mexe em carros novos, ali onde você tem a bobina, lá que antigamente era o distribuidor da linha GM, porque ali já estava ligado o distribuidor no próprio comando de válvulas, né? Ali tem um selo no lugar, né? Ou a própria carcaça de algumas bobinas fecham ali também, né? Com anel de borracha, que inclusive dá muito vazamento de óleo. Mas a bobina não tem nenhuma ligação mecânica, tá? Ficou o furo lá tampado, mas a bobina não tem nenhuma ligação com o comando de válvulas. Beleza? Bom, eis aqui a peça. A bobina de ignição. Ou, um nome mais correto do que bobina, um transformador de ignição com amplificador de sinal incorporado. Putz, Escopino, agora você falou um palavrão aí violento. Vamos entender? Transformador de ignição. Por que transformador? Porque ele transforma a baixa tensão, que é a tensão do carro. Qual é a tensão do carro? Na teoria, 12 volts. Na prática, 14 volts em média. Correto? Por quê? Como está funcionando, vai ficar 14 volts, né? Não vai ficar 12 volts de jeito nenhum, tá? O que temos nesse transformador? Então, ele transforma a baixa tensão em alta tensão. Que mais? Que mais? Dentro dessa bobina, desse transformador, temos também o quê? Temos um amplificador de sinal. Ou seja, a ECU manda para essa peça um sinal de comando das duas bobinas, porque aí ó, são duas bobinas, né? Até para enxergar duas bobinas numa única carcaça, né? O módulo manda um sinal bem fraco. O amplificador de sinal vai aumentar esse sinal e fazer o fechamento, tá? Do enrolamento primário da bobina 1 e o outro do enrolamento primário da bobina 2. Qual é a vantagem? Esse amplificador de sinal sai do módulo. Não precisa ficar uma peça de alto risco que pode aquecer lá no módulo. Vem para a bobina. Então o módulo fica menor, menos aquecido e com uma peça menos lá dentro, né? Porque se queimar o amplificador, teria que trocar o módulo. Agora não, troca a bobina, né? Direto, mais fácil, tá? Então essa é a peça. Vamos falar então sobre a função dela. Função: transformar a baixa tensão da bateria, cerca de 14 volts, né?
nominal é 12, mas de trabalho é 14. Em alta tensão requerida pelas velas de ignição. Ou seja, para pular a centelha entre os eletrodos central e lateral da vela. Gira em torno de 7.000 volts até 20.000 volts. Tá? É do tipo dupla, né? Então é uma bobina só com duas bobinas num corpo só. Ou seja, internamente a ligação do positivo é um só para as duas. O controle negativo, obviamente, é isolado. Mesmo porque uma bobina é para os cilindros gêmeos 1 e 4, outra bobina para os cilindros gêmeos 2 e 3. Tá? Então vamos seguir então com essas ligações da bobina. Observem que aqui ó, no conector elétrico que vai ligado ao chicote, nós temos aí o comando do primário da bobina. O que é o primário da bobina? Tem que ter um positivo, tem que ter um pulso negativo. Mas são duas bobinas, então vai ter um positivo, dois pulsos negativos e um aterramento ainda. Porque aí temos um amplificador de sinal. Por isso que são, né, mais fios. Tá? E não apenas, né, 2, 3 fios. Temos 5 fios nesse componente. Vamos a eles? Vamos entender os 5 fios que chegam aí no primário da bobina? Por que são 5? Porque ela é bobina já com módulo amplificador de sinal. São 5 os pinos desse atuador, sendo pino 1 da bobina vai estar ligado ao M71 do módulo. É o pulso, é o comando de fechamento da bobina, é o ângulo de permanência, né? É o negativo para os cilindros 1 e 4. Ou seja, no pino 1, o módulo da injeção manda o sinal de mapeamento para a ignição dos cilindros 1 e 4. Claro, não é o sinal pronto. Ainda vai passar pelo módulo amplificador da bobina e é ele que vai comandar o enrolamento primário. Mas é pelo pino 1 que chega esse pulso. Pino 2, M70. É o pulso dos cilindros 2 e 3. Os cilindros centrais do motor. Mesma coisa. O módulo manda o comando desse pulso, tá? Mas bem fraco. Tá? E o módulo amplificador da bobina é que comanda o primário. Tanto é, pessoal, que esses dois pulsos aí, ó, no pino 1 e 2, você não consegue enxergar praticamente nada na caneta de polaridade. Não consegue. Vai conseguir captar um sinal legal via osciloscópio, porque é um sinal de baixa impedância. Vai ter o módulo amplificador junto com a bobina. Tá? Bom, pino 3 está ligado ao terminal M49 da ECU, é um pino de aterramento enviado pelo módulo. Pino 4, outro aterramento para o funcionamento do próprio módulo amplificador de sinal. E também esse aterramento é externo, ó, não é um aterramento que vai para o módulo. Tá? Para que possíveis falhas, fuga de corrente do secundário, que é a alta tensão, para o primário, não vá para o módulo, vai direto para o aterramento. Entenderam isso? Porque na bobina você tem o primário, 14 volts, o secundário, 7.000 a 20.000 volts. Se acontecer alguma falha e essa alta tensão correr para o primário, queima o módulo da injeção. Mas não vai queimar, porque já tem um aterramento direto nele. Tá? No conector, justamente para dar mais segurança ao funcionamento do módulo. Bom, e o pino número 5 é o positivo. De onde vem o positivo da bobina? Do módulo? Não, via relé. Tá? É o relé que manda o positivo para o módulo funcionar. Bom, funcionamento. Essa foto é legal, né? Ó, dá pra ver direitinho que são duas bobinas, né? Só que numa carcaça só. Olha aí, ó.
duas peças praticamente, ó. Duas torres para um lado, duas torres para o outro. A bobina 1, cilindros 1 e 4. A bobina 2, cilindros 2 e 3. Pessoal, é um tipo de ignição mapeado estático. Esse 1 e 4, 2 e 3, claro, eu não posso inverter os fios entre as bobinas. Mas ali, ó, 2 e 3, eu posso inverter. 1 com 4, eu posso inverter. Funciona de forma idêntica. Eu não posso cruzar 1 em 4 com 2 e 3. Mas 1 com o 4 eu posso inverter. O 2 com o 3 eu também posso inverter. Tá? Funcionamento. Temos a alimentação com positivo via relé e negativo constante. A ECU envia um negativo e mais 2 pulsos com o controle. Um para a bobina 1 e 4 e outra para a bobina 2 e 3. Assim temos 2 bancos de controle. Pessoal, esse tipo de ignição é o já conhecido e muito aplicado, né? O sistema de ligação em série. Atenção, sai por uma torre da bobina, cabo de vela, vela vai, por exemplo, do primeiro cilindro, centelha primeiro cilindro, percorre o cabeçote, centelha o segundo cilindro, cabo de vela e bobina. Ele sempre vai dar uma volta. Ah, mas vai ter a combustão em 2 cilindros? Claro que não. Os dois estão em cima, 1 e 4. O 1 está em compressão, finalzinho, vai ter a combustão. O 2 está em escape, não vai ter nada, né? É o sistema de centelha perdida. E outra, né? Uma centelha, a ignição, né? A centelha vai pular num cilindro do pino central para o lateral, a outra vela do lateral para o central. Sempre é assim, tá? Então, uma pula do central para o lateral, a outra invertido, do lateral para o central. Por quê? A centelha tem que dar o quê? Alta tensão, tem que dar uma volta, tá? Tem que dar uma volta. Bom, testes. Olhem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pinos no conector elétrico da bobina do AGE, né? Inclusive, quando vai comprar essa bobina, né? Tem que falar, né? Ó, é a de 5 pinos. Porque senão a pessoa vai colocar de 3 ou de 4, do Celta, do Prisma, né? Do Corsa. São bem parecidas, tá? É a de 5 pinos. Claro, também tem Corsa novo, Celta novo, 1.4, que já é o de 5 pinos, tá? Também já tem isso, tá? Testes. Podemos testar a alimentação de entrada da bobina, né? Com uma ferramenta simples, a caneta de polaridade. Apenas os pinos 1 e 2, que são pulsos, devendo ser acionados a partida. Então é assim, se você tem uma caneta de polaridade bem sensível, você consegue captar a luzinha verde piscando bem fraquinho, senão não vai piscar. Aí tem que usar o osciloscópio, tá? Para poder captar esse comando negativo que o módulo manda para a bobina. Por que esse sinal é fraco? Porque temos um módulo amplificador na bobina. Tanto é, pessoal, que não dá para medir o primário. Não dá para medir a resistência do primário. Não tem como medir, porque não tem uma ligação. Vai passar pelo módulo amplificador e ele é que vai ligar ao primário da bobina. Entendam isso. Porque toda bobina de ignição, normalmente, eu consigo medir a resistência do primário, que é, geralmente, uma resistência bem baixinha, e a resistência do secundário, que seriam as torres gêmeas. Aí é uma resistência alta, né, acima de 1000 ohms. Quando tem um módulo amplificador na bobina, já não dá. Porque não tem essa ligação direta. Compreenderam? Entenderam bem isso? Muito bem, tá? Então só dá para medir o secundário. O primário já não dá para medir, tá? Então pensem nesse sentido para poder medir ou testar a bobina. Embora falhas de resistência em bobina está cada vez mais raro, é muito difícil ter problemas de resistência
rompida, né? Enrolamento rompido, resistência alta ou infinita em bobina. É muito raro, tá? Ainda mais em bobinas assim, que tem um módulo amplificador, normalmente, quando dá pau na bobina, é porque queimou o módulo amplificador. Tem que fazer o quê? Trocar a peça por completo, tá? Então é muito difícil estourar ou queimar um enrolamento. É muito raro. O mais comum é realmente, né, você ter o quê? Ter a queima desse módulo amplificador. Porque ele queima principalmente quando aquece demais ou quando ele tem uma tensão requerida, né, muito alta. Trabalha muito perto dos 20 mil volts. Aí aquece mesmo e aí queima mesmo. Por isso sempre tem aquela recomendação, né? Vai trocar bobina, queimou a bobina, dê uma boa olhada ou já troque velas e cabos. Porque normalmente quando queima a bobina é porque você tem velas e cabos requerendo uma tensão muito alta da bobina. É vela muito gasta, com gap, né, muito aberto, ou cabo de ignição com uma resistência muito alta. Pensem nisso. Belezinha? Telinha de vocês. O painel de instrumentos do GM Agile. E aqui mais uma dica. Vamos lá. A alta tensão requerida pelas velas é o único controle efetuado na bobina. Ou seja, se há necessidade, poderemos ter até 20 mil volts disponíveis. Mas normalmente temos cerca de 12 mil em trabalho. Então é assim. A bobina, ela aguenta uma alta tensão de até 20 mil volts. Pô, legal. Uma bobina de 20 mil volts vai queimar bem a mistura. Mas não importa, pessoal. Se os cabos de ignição estão em ordem, vela está em ordem, certinho, não vão usar aí os 20 mil volts. Vai usar entre 10 e 12 mil. Bem abaixo da capacidade da bobina. Quando o cabo está gasto, com alta resistência, a vela gasta, com gap muito aberto, aí começa a subir. Por quê? Não é o que a bobina manda. Pensem nisso. Não é a bobina que manda a alta tensão. É a tensão requerida pelos sistemas. Quem já teve aí, né, um motor AP na sua juventude, já importou uma bobina amarela, uma bobina super esportiva, com uma tensão de 40 mil volts, e foi lá e colocou no carro. O carro andou mais? Queimou melhor a mistura? Pessoal, não. Porque não é o que a bobina manda, ela não manda, tá? É a tensão requerida pelo sistema. Não é pôr uma bobina de 40 mil volts e o sistema está precisando de 12. A bobina vai mandar 12. Pensem nisso. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Agile.